Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, se inscreva no canal e ativem o sininho. Agora, preparem-se, porque o vídeo de hoje está imperdível. Songlan falou em resposta, coçando a parte de trás da cabeça. Embora ele seja uma classificação de rei, sua alma é auxiliar, ele é ruim em batalha. Além disso, há muitos talentos na universidade, então não é certeza. Lin Yuan pensou enquanto assistia à conversa. Parece que a competição deste ano será muito acirrada. Ele deve treinar muito. Após algum tempo, os rapazes entraram no enorme salão de assembleia. Wang Jing virou-se para ele e disse que ouviu dizer que o diretor Wang Ting faria um discurso especial na reunião dos calouros. Ele é o imperador das bestas. Sua presença mostrará que os alunos são muito importantes para a universidade. Então ele não sabe que este ano haverá uma competição nacional entre a primeira classe das universidades famosas. O diretor dá grande importância à seleção dos alunos que representarão sua universidade nas competições. Zhao Shan tocou no ombro de Lin Yuan, que abruptamente se virou para ele e perguntou: "Professor Zhao Shan, por que ele está aqui?" Ele respondeu que os professores também deveriam participar da reunião dos calouros. Depois disso, ele voltou sua atenção para os rapazes que estavam sentados ao lado dele e perguntou se eles deveriam ser seus vizinhos. Wang Jing virou-se para ele e disse que o admirava há muito tempo. Lin Yuan apontou seu dedo para ele e disse que esse era seu vizinho, após o qual ele falou seu nome e disse que se especializava em coletar informações. Zhao Shan perguntou, coletando informações, após o qual ele riu e disse que era muito parecido com seu pai. Wang Jing sorriu e agradeceu pelo elogio, chamando-o de professor. Lin Yuan virou-se para ele e perguntou com uma expressão surpresa no rosto: "O que está acontecendo? Eles se conhecem." Zhao Shan respondeu: "O pai dele é uma pessoa muito famosa. Ele logo descobrirá por si, e agora é hora de seguir." Zhao Ming perguntou a Wang Jing quem ele era. Wang Jing respondeu: "Este é o Zhao Shan, grande urso furioso, um senhor das bestas de 8 estrelas, um dos candidatos promissores para o posto de imperador." Naquele momento, ele pediu para olhar para o palco onde o diretor apareceu. O diretor Wang Ting chegou naquele momento. Lin Yuan olhou para Wang Jing com medo e se perguntou: "Espera, seu nome é Wang Ting, então Wang Jing é realmente seu filho. Incrível." Wang Ting subiu ao palco e falou alto, com confiança em seus olhos. Ele cumprimenta os professores e alunos. Ele é o diretor da Universidade Animal da cidade de Most, Wang Ting. Ele está feliz em vê-los todos aqui. Eles são os calouros de sua universidade e também uma grande esperança. Em breve, o ranking será oficialmente aberto. Eles enfrentarão o primeiro estágio da luta. Quanto maior a classificação, mais generosas serão as recompensas que receberão. O destino está sempre em suas mãos. O talento não é. Significa qualquer coisa desde que lutem, eles podem mudar o seu destino. Os fortes devem lutar. A Universidade Modu é a instituição com a maior taxa de mortalidade, mas já que cada um deles escolheu estar aqui, isso significa que não há fracotes e covardes aqui, senhoras e senhores. Eles percebem isso. E todos os alunos gritaram juntos: "Sim." A lista foi divulgada. A janela do sistema relata em primeiro lugar Wo Xianggu, rei da alma bestial desperta, centopeias de asas douradas. Em segundo lugar, Shengang, alma da besta desperta, presa branca. Em terceiro lugar, Wang Linhu, alma da besta desperta, tigre de chamas vermelhas. Em 10º lugar, Songlan, alma bestial desperta, borboleta de vidro multicolorida. A informação de Wang Jing acabou sendo útil. As suposições estavam corretas. Então, enquanto ele olha após algum tempo, percebe que ocupa apenas a classificação 312º. Sua alma de besta desperta é um grande lagarto negro. Ele percebe com tristeza que está classificado muito baixo. Lin Yuan continua olhando para a lista e pensa que a Universidade Beast de Modu realmente tem muitos estudantes super talentosos. Ele foi classificado dessa maneira apenas após 10 rodadas de testes. Ele se pergunta quais são as regras para a classificação. De repente, Long aparece sobre seu ombro e fala alegremente que ele sabe. A primeira regra é que apenas uma classificação baixa pode desafiar uma classificação alta, e a diferença de classificações não pode exceder 20. A segunda regra é que a cada dia você só pode desafiar uma vez. Nas primeiras 2 vezes, não se pode recusar um desafio lançado por alguém. A terceira regra é que cada participante tem uma oportunidade,
uma vez por semana, de desafiar um oponente com uma diferença de até 100 classificações. A quarta regra é que o uso de substâncias ilegais é proibido, e a arma usada deve corresponder ao próprio nível. A quinta regra é que, se uma das partes admitir a derrota durante a luta ou não puder mais lutar, a luta terminará imediatamente, de acordo com sua classificação na lista. Agora, levaria cerca de 16 dias para chegar ao topo. Se adicionarem que há uma oportunidade, uma vez por semana, de desafiar um oponente com uma diferença de até 100 classificações, então o tempo pode ser reduzido pela metade. De repente, Lin Yuan ouve alguém na multidão perguntando onde está Wo Xianggu. Ele ficou em primeiro lugar assim que a lista foi divulgada. Em resposta, outro homem exclama que se ele permanecer em primeiro lugar após 7 dias, então o admirarão. A garota acrescenta que em 3 dias haverá mudanças sérias na classificação. Lin Yuan ouve isso e pensa que realmente haverá muitas pessoas competindo por uma posição mais alta. A situação ficará tensa, e por causa disso, ele terá que se concentrar muito no treinamento. Neste momento, seus colegas de quarto se aproximam dele, e Zhao Ming vira para Wang Jing e observa que Lin Yuan é estranho. Mesmo nesse momento, ele se concentra no treinamento. Wang Jing responde que ele queria comprar informações dele por 1 milhão, mas ele recusou. Ele então se lembra de como Lin Yuan disse a ele que quando ele alcançar o topo das classificações, então eles podem discutir novamente o preço das suas informações. Wang Jing observa Lin Yuan enquanto ele sai e pensa que obviamente o objetivo dele é lutar pelo primeiro lugar no ranking. Que poder assustador ele deve ter. Depois de um tempo, Long olha para frente surpreso e pergunta sobre essas cápsulas que Zhao Shan enviou, são 24 no total. Lin Yuan segura uma abundância de pílulas na palma da mão e explica que tentará fazer isso em partes. Então, ele abruptamente come todas as 10 cápsulas que estavam em sua mão. Imediatamente, ele sente uma grande onda de força. Long o parabeniza várias vezes por sua tomada bem-sucedida. Ele recebeu mais um talento e ganhou 10 pontos de talento. Lin Yuan observa que é óbvio que a taxa de absorção aumentou muito. Agora eles precisam verificar se a taxa de fusão com os cristais também será aumentada. Depois disso, ele pega um dos cristais e começa a fundir com ele. 7 minutos depois, Long parabeniza Lin Yuan felizmente por absorver com sucesso a radiação nuclear. Ele recebeu 1000 pontos de evolução. Lin Yuan olha para Long com um sorriso e responde que já são 7 minutos. Antes eram 10 minutos. Suas suposições estavam corretas. A eficiência de absorção também aumentou de repente. O telefone toca, Lin Yuan atende a ligação. Ele ouve a voz no telefone anunciar que em 10 minutos, Wo Xianggu, Wang Lin, que vão lutar na terceira arena precisam se apressar. Lin Yuan pergunta com alegria se o primeiro e o terceiro lugares vão lutar. Ele virá logo. Depois de algum tempo, ele chega à arena número 3 da Universidade Beast de Modu. Assim que entra, alguém na plateia grita para que ele se aproxime. Lin Yuan se vira para ver quem era, e vê Zhao Shan acenando para ele. Ele se aproxima, e o homem ao lado nota que Zhao Shan trata esse cara como um tesouro, até mesmo trazendo-o para competições. Talvez eu devesse amarrar uma corda nele. Zhao Shan responde imediatamente. Mang Changan. Seria melhor ajudar aqueles que precisam ao invés de fofocar. Ele então apresenta Mang Changan, e diz que este é seu amigo. Ele é um dos professores. Lin Yuan o cumprimenta. Mang Changan pergunta se ele é Lin Yuan, e diz que Zhao Shan fala constantemente sobre ele. Ele também pergunta se Lin Yuan já escolheu um mentor, porque ele não se torna seu aluno. Zhao Shan exclama brincando que chamou Mang Changan para assistir à luta deles, e não para pescar estudantes. Então, Mang Changan se vira para ele e pergunta por fim, qual dos dois tem uma melhor chance de ganhar? Mas Zhao Shan responde, como ele pode saber se não está familiarizado com eles? Mang Changan então se vira para Lin Yuan e pergunta o que ele pensa. Lin Yuan também responde que não os conhece. Neste momento, as pessoas começam a exclamar que eles estão saindo e precisam assistir. Este é o terceiro na classificação de Wang Lin, e em frente está o primeiro da lista, Wo Xianggu. O apresentador anuncia que nessa luta Wang Ling, classificado em terceiro, irá lutar contra Wo Xianggu, classificado em primeiro na lista. A batalha começa e o apresentador sai. Wo Xianggu, com os braços cruzados, pergunta a Wang Lin. Ele desafiou ele primeiro. Será que Wang Lin pensa que ele é covarde? Em resposta a isso, Wang Lin gritou que o primeiro lugar pertencia a ele. Em seguida,
Wo Xianggu perguntou com um sorriso astuto se ele deveria ensinar uma lição a Wang Lin, que está tão confiante. Após isso, ele começa a fundir-se com a alma animal. Lin Yuan vê isso e exclama em sua mente: "Este é o Rei Centopeia Dourado classificado como SSS. Sua força opressora é no mínimo de nível Rei." Neste momento, Wang Lin olha ameaçadoramente para trás e exclama que parece haver um oponente aqui pelo qual ele estará aguardando. Ele então também usa a fusão da alma besta. Lin Yuan observa isso atentamente e observa Wang Lin. Também é um mestre das bestas nível Rei, e se pergunta quem vencerá. Nesse momento, Zhao Shan e Meng Chang'an estão observando de perto a batalha. Meng Chang'an diz pensativo que essas crianças têm muita energia em sua idade. Ele só podia sonhar com tal força. Zhao Shan observa que eles já levantaram essa questão. Os calouros deste ano não são simples, um é melhor que o outro. De repente, um rugido ameaçador de tigre é ouvido. Abre sua boca larga e dispara um raio de fogo diretamente para Wo Xianggu. Ele vê isso, mas repele o ataque. Wo Xianggu então pergunta a Wang Lin se isso é tudo o que ele pode fazer, mas Wang Lin, que começa a correr para a frente, grita para não se iludir, mas para vencer primeiro. Então ele impulsiona e salta alto. O Rei Centopeia Dourado vê isso e fica muito surpreso, congelando no lugar. O tigre o ataca. Lin Yuan observa isso atentamente e nota que o tigre de chamas vermelhas Wang Lin é superior a seu oponente em força, velocidade, agilidade e poder explosivo. Existe a chance de que nem mesmo Wo Xianggu consiga desviar dele. Meng Chang'an também observa que Wang Lin age cautelosamente, testando o inimigo de longe e então se aproximando rapidamente e pegando-o desprevenido. Zhao Shan acrescenta que a experiência de luta desse cara é simplesmente incrível. Meng Chang'an pergunta pensativamente, observando a situação, se Wo Xianggu merece realmente o primeiro lugar na lista. Zhao Shan olha para Lin Yuan e pergunta se ele tem medo deles. A luta pelo topo das classificações será muito difícil. Meng Chang'an continua a pensar com a alma de uma besta de classificação E. Entrar na universidade não é de forma alguma fácil, mas seu desejo de liderar a classificação é muito arrogante. Lin Yuan diz quietamente que é uma armadilha. Meng Chang'an e Zhao Shan viram bruscamente na direção dele, e Meng Chang'an pergunta novamente como ele sabe. Então, eles olham de volta para a arena e veem o tigre de fogo vermelho continuando a lidar com Wo Xianggu. Ele olha para seu oponente e percebe que há um último golpe restante. Então ele está prestes a atacar, mas de repente, Wo Xianggu se levanta e usa suas patas para agarrar Wang Lin, que grita furiosamente para soltá-lo, mas ele aperta ainda mais forte em suas patas. O tigre abre sua boca, de onde começam a emanar correntes verdes de fumaça que penetram diretamente no nariz do tigre de fogo vermelho. Meng Chang'an está surpreso ao notar que ele realmente o atraiu para uma armadilha, mas como Lin Yuan sabia disso? Lin Yuan explica que a melhor maneira de enganar a vigilância do inimigo é mostrar fraqueza. Wo Xianggu pode permanecer no topo das classificações, mesmo que ele mereça ou não. Seus talentos de luta não são de forma alguma inferiores aos de Wang Lang. Zhao Shan monitora de perto o que está acontecendo na arena e percebe que ele não poderia nem imaginar que Lin Yuan seria tão perspicaz. Normalmente, eles ignoram os detalhes, mas ele estava completamente imerso no processo sem relaxar. Então, ele se vira para o Meng Chang'an e dá tapinhas em seu ombro, dizendo que os jovens são mais espertos do que ele. Em resposta a isso, Meng Chang'an se vira e pede para ele escolher suas palavras. Zhao Shan provavelmente também estava apenas esperando, mas Zhao Shan exclamou em resposta que mesmo que ele não tenha notado nada, ele tem um aluno atento. Meng Chang'an responde confuso que ele não deveria ter sido subestimado. Neste momento, a batalha continua com Wang Lin gritando para Wo Xianggu parar. Ele então começa a emitir chamas do peito, empurrando Wo Xianggu para longe dele. Imediatamente depois disso, o tigre de fogo vermelho se salta e tenta atacar o Rei Centopeia Dourado. A multidão fica perplexa. Será que Wo Xianggu realmente perderão em tal situação? Wang Lin, que pode mudar tudo a seu favor. Não. Uma classificação SS não pode derrotar uma classificação SSS apenas com uma alma de besta. Ele ainda é inferior a Wo Xianggu em habilidades. Meng Chang'an vira-se para Lin Yuan e pergunta como ele acha que Wo Xianggu podem perder. Em resposta a isso, Lin Yuan diz seriamente que quem iria perder era Wang Ling. Meng Chang'an, surpreso, pergunta: como Lin Yuan pode saber isso se no momento Wang Lin está na vantagem? É claro que ele tem absolutamente todas as chances de vencer.
Mas Lin Yuan responde com um sorriso. Eles definitivamente notaram. Provavelmente estão apenas testando ele. Zhao Shan sorri. Realmente não se pode esconder nada deste cara. Lin Yuan explica que os ataques de Wang Lin são ferozes, mas apressados. O veneno está prestes a fazer efeito. O tigre de fogo vermelho rosnou pesadamente e se prepara para atacar. Wo Xianggu insiste para ele desistir logo, que ele não tem chance. Talvez não seja tarde demais para seguir ao centro médico e remover o veneno, mas se ele não seguir, ele não é responsável pelas consequências. Mas em resposta, Wang Lin grita com um rugido alto. De jeito nenhum. Ele então pula diretamente em direção a Wo Xianggu. Ele olha para isso e exclama, que tolo. Então o acerta com o rabo e o empurra para trás. Wang Lin, que cai batendo com força no chão. Lin Yuan observa isso e nota que ao cair na armadilha da centopeia, Wang Lin já havia perdido. Embora Wo Xianggu esteja atualmente em primeiro lugar, ele enfrentará oponentes mais difíceis no futuro. A voz do apresentador é ouvida anunciando que Wo Xianggu venceu. Zhao Shan vê isso, dizendo que é uma pena. Se Wang Lin não tivesse sido envenenado, a batalha poderia ter sido mais emocionante. Mang Shangan olha para Lin Yuan e diz que se ele pensasse como ele, o resultado certamente mudaria. Ele acha que o cara é obviamente um iniciante, mas sua visão é como a de um caçador experiente. Isso é assustador. Zhao Shan então se vira para Lin Yuan e pergunta se ele sabe por que ele o convidou para assistir à luta. Ele supõe que Zhao Shan queria que ele admirasse os jovens talentos. Zhao Shan exclama severamente que é isso mesmo. Ele precisa conhecer claramente sua própria posição, as forças do inimigo, e perceber a necessidade de autodesenvolvimento se ele quiser estar no topo das classificações, então não pode relaxar. Lin Yuan agradece ao professor com um sorriso e diz que entendeu tudo. 1 hora depois, na sala de meditação, Long pergunta a Lin Yuan quais foram suas impressões da luta. Lin Yuan responde com um suspiro que Wo Xianggu definitivamente atingiram o nível de 4 estrelas de um mestre de bestas nível rei e Wang Lin. Se não for 4 estrelas, então no máximo 3 estrelas. O primeiro simplesmente libera uma nuvem venenosa, enquanto o segundo controla habilmente a chama escarlate. Considerando esses dados, sua força em combate real é muito maior do que a de outros do mesmo nível. Long concorda. Eles são verdadeiramente merecedores de seu lugar na lista. Lin Yuan continua a falar. Além disso, mirando o primeiro lugar, Wo Xianggu sem dúvida tem uma carta na manga. A questão é se Wang Jin pode obter informações detalhadas. Long pergunta quais são suas chances de vencer contra eles. Lin Yuan começa a pensar. Talvez por volta de 3 a 5 para ele. 7 para Wang Lin. Ele tem boa intuição e habilidades de combate desenvolvidas, mas em um duelo até a morte, não há muita chance, sem mencionar Wo Xianggu. Long tenta animá-lo, dizendo que sua alma está acima da classificação S. Ele é um gênio, e com o sistema do seu lado para ajudar, não há como perder para eles. Mas Lin Yuan deve compensar as deficiências para garantir a vitória. Ele responde decisivamente que sim, definitivamente tentará. O campeonato nacional está a menos de 1 mês de distância, ele deveria estar na lista. Long acrescenta que ele ainda tem 1 milhão de pontos de evolução não utilizados. Ele será capaz de subir para o nível de rei de 2 estrelas. Lin Yuan então pega o cristal de baixa qualidade e exclama, ele precisa continuar sua meditação. Long adiciona com um sorriso, isso é verdade. 1 semana depois, Lin Yuan continuou a meditar e respirar constantemente. Long olha para a janela de informações e grita alegremente. A janela de informações especifica que sua alma animal é um grande lagarto preto. Estado e estágio de crescimento, a classificação de talentos é igual ao rank SES. A classe é um rei da besta único. A altura é de 20 metros e 7 centímetros. Peso é de 7.840 quilos. Métodos de ataque, mordidas e ataques com garras. A habilidade é um ataque com classificação A, luz do dia, e respiração nuclear com classificação S. O artefato da besta é uma garra de chama escarlate, semelhante ao nível da besta. A armadura de escamas negras também é semelhante ao nível da besta. O número restante de pontos de evolução é 3.250.000. Lin Yuan também olha para isso e se sente aliviado. Ele vem acumulando pontos de evolução desde que alcançou a classificação de Rei das Bestas. No momento, ele já tem mais de 3 milhões de pontos. Se não fosse pelo impulso das pílulas, não teria sido possível acumular tanto. Em resposta a isso, Long pergunta como ele vai distribuir os pontos. Lin Yuan mostra 2 dedos
e responde imediatamente que gastará 200 mil pontos na resistência das escamas. Outros 200 mil serão gastos em garras afiadas, mais 200 mil para dentes afiados, e a mesma quantidade para aumentar o poder e capacidade do sopro nuclear. Meia hora depois, Long o parabeniza como um mestre por receber a segunda estrela. Ainda resta 1.750.000 pontos. Lin Yuan examina suas mãos e observa que é uma pena que não tenha alcançado a terceira estrela, mas ainda não está ruim. Em seguida, levanta-se, sai do quarto e diz feliz que chegou a hora de testar suas habilidades. Long concorda, dizendo que é verdade. Ele não apareceu no dormitório por uma semana e dormiu apenas 2 ou 3 horas. Ele também acha que a descrição faz parecer um verdadeiro monstro. Poucos momentos depois, no quarto de Wang, Jin pergunta, perplexo, por que Lin Yuan voltou. Ele, envergonhado, pergunta: "Mas isso não é um dormitório porque não posso voltar." Então, Wang Jin coloca as coisas em uma sacola e diz que Lin Yuan já ficou maluco de tanto treinar. Há quanto tempo eles não se veem? Lin Yuan pergunta confuso onde Song Lan e Zhao Ming estão. Wang Jin continua a arrumar suas coisas e explica que Zhao Ming outro ficou gravemente ferido. Ele veio para trocar de roupa. Song Lan marcou um encontro com o agressor de Zhao Ming para esta noite, mas enquanto isso provavelmente está treinando. Lin Yuan pergunta novamente, confuso: "O que é isso? Por que ele precisa disso?" Wang Jin pega a sacola e explica que uma pessoa tão gentil como Zhao Ming nunca entraria em conflito com alguém. Há simplesmente muitos caçadores atacando, então Song Lan teve que se expor para se proteger. Lin Yuan pergunta sobre os caçadores atacantes. Wang Jin fecha os olhos e explica que eles usam estudantes fortes para chegar ao topo, e em seguida, cedem lugares para os mais fracos, assim obtendo lucros e manipulando a classificação. Lin Yuan fica muito surpreso e continua perguntando mais detalhes. Wang Jin continua a explicar que inicialmente os calouros mais fortes lutam por um lugar na lista, e em seguida, perde para o membro mais fraco do grupo para transferir a classificação para eles. Além disso, para manter pontuações, os participantes devem pagar uma taxa semanal, e aqueles que querem obter uma classificação mais alta são obrigados a pagar mais. Lin Yuan se inclina e pergunta perplexo se eles não deveriam ser removidos da lista se não atenderem ao nível de habilidade. Wang Jin responde: "Não, a posição deles é mantida enquanto o dinheiro entra. Se alguém ousar desafiar a pessoa que estão protegendo, se tornará um alvo." Zhao Ming não suportou tudo isso, então ele os desafiou, mas eles foram seriamente feridos. Ao ouvir isso, Lin Yuan concorda. Este é realmente o estilo dele. Ele pergunta se a universidade não se importa com isso. Wang Jin pergunta com um sorriso: "Ele esqueceu que nossa universidade admira mais as lutas que qualquer outra. Claro que ninguém vai interferir." Então, Lin Yuan percebe que esta universidade é ainda mais cruel do que imaginava, e ele começa a gostar cada vez mais dela. Em seguida, ele pergunta quem fundou a organização. Provavelmente não é um dos mais fortes para criar uma coisa dessas. Então Wang Jin diz que o criador do grupo de caçadores é Wo Xianggu. Lin Yuan pergunta: Wo Xianggu não é o primeiro da lista. Mas Wang Jin responde que ele não está em primeiro lugar há muito tempo. Entre os calouros atuais, ele é considerado um talento escondido. Wang Jin então mostra o telefone que exibe a tabela de classificação na tela. Hoje, às 13h03, o primeiro lugar é ocupado por Xu Tianyi, a melhor alma solo da águia dourada de cabeça preta. O segundo lugar vai para Shen Kang, a alma de besta Fang branca. O terceiro lugar é de Wo Xianggu, o rei da alma da besta do centopeia de asas douradas. O quarto lugar é de Li Qinggan, a alma de besta da vinha monstruosa roxa escura. O quinto lugar é ocupado por Wang Lin, a alma de besta do tigre de chama vermelha. O 18º lugar é ocupado por Song Lan, a alma animal da borboleta de vidro multicolorida. Após isso, Wang Jin acrescenta em tom sério: no segundo dia após a publicação da lista, Wo Xianggu criou uma organização de caçadores de classificação. Ele recrutou Li Qinggan, Shen Kang e um monte de outros caras fortes. Wo Xianggu prometeu muitos benefícios. Agora, 1/3 de todos os alunos estão em sua organização, mas caras como Wang Lin e Xu Tianyi não se juntaram. Lin Yuan observa pensativamente. Wang Lin e Wo Xianggu não se dão bem, então não é surpresa. Se falamos sobre Xu Tianyi referindo-se a Wo Xianggu, não tínhamos ideia sobre sua força. Wang Jin, sentado na cadeira em frente a Lin Yuan, exclama: Xu Tianyi precisaria de apenas 4 dias para chegar ao topo. O engraçado é que muitos caçadores o desafiaram, mas eles eram apenas mais um obstáculo.
Isso deixou Wo Xianggu muito irritados. Lin Yuan sorri e pergunta. Wo Xianggu também perdeu para ele. Wang Jin explica. Para ser honesto, suas almas são diferentes. Chu Tianyi, por exemplo, pode voar. É impossível pegá-lo com cuspe venenoso. Então ele venceu. Depois, ele acrescentou que mais tarde enviaria um vídeo da batalha para Lin Yuan assistir, mas agora ele precisa correr para Zhao Ming. No entanto, Lin Yuan respondeu que iria com ele. Depois de um tempo, eles chegaram ao quarto de Zhao Ming. Ele estava deitado em uma cama de hospital com os braços e pernas envolvidos em bandagens. Ao ver Lin Yuan, ele imediatamente perguntou como ele tinha chegado ali. Lin Yuan foi até sua cama, colocou uma cesta de tangerinas na mesa ao lado e perguntou como ele estava se sentindo. Zhao Ming respondeu que estava bem, mas Wang Jin imediatamente exclamou que ele estaria bem, se essas pessoas não tivessem feito nada de errado. Zhao Ming, por sua vez, sorriu constrangido e disse que é porque suas habilidades é inferior à dos outros. Então ele perguntou se Song Lan estava se encontrando com aquele cara hoje. Wang Jin respondeu que sim, à noite, na 7ª arena. Ao ouvir isso, Zhao Ming se sentou na cama e disse irritado que tudo era culpa dele. Se ele tivesse sido um pouco mais forte, nada disso teria acontecido. Vendo isso, Wang Jin tentou acalmá-lo imediatamente, dizendo que ele deveria ficar quieto, caso contrário, teria que enfaixá-lo novamente. Lin Yuan observou Zhao Ming com preocupação e perguntou se Yuan Li é quem tinha feito isso com ele. Naquela noite, Lin Yuan e Wang Jin estavam na arena número 7 da Universidade Modo. Wang Jin estava comendo um lanche e explicou que o oponente de hoje é chamado Yuan Li. Ele está classificado em 25º, mas está lutando duro por isso. Ele também espera que Song Lan consiga porque na batalha com Zhao Ming, Yuan Li não mostrou toda a sua força. Lin Yuan se virou para Wang Jin e perguntou surpreso. Wang Jin não parece se importar com sua classificação. Wang Jin confirmou com um sorriso que sim, é muito difícil para ele lutar por um lugar na lista. Então ele só pode melhorar sua inteligência. Ele não conta com ninguém para coletar informações e depois vendê-las. Ele quer se tornar o maior vendedor de serviços de inteligência na China. Lin Yuan só acrescenta que parece que os ricos também estão passando por dificuldades. Wang Jin olha para o céu estrelado e explica que, para falar a verdade, ele tem um irmão, incrivelmente talentoso, mas por questões de conspiração, ele entrou na Universidade Yanjing. Ele realmente quer ser assistente de seu irmão. É por isso que ele coleta informações. Ao ouvir isso, Lin Yuan fica muito surpreso. Em sua imaginação, um irmão mais velho deveria ser como um irmão mais novo e um pai ao mesmo tempo. É difícil imaginar que tipo de pessoa seja seu irmão mais velho. De repente, Wang Jin coloca o lanche de lado e diz que tudo já começou. Neste momento, Yuan Li entra na arena e zomba, perguntando ironicamente se Song Lan vai se levantar por esse idiota. Song Lan fica em frente a ele, aponta o dedo e responde que ele foi longe demais. Em resposta, Yuan Li também aponta o dedo e ri, perguntando se ele está falando sobre uma briga com aquele tolo. Muito engraçado, ele é tão fraco que pede aos outros para o defender. Song Lan ouve isso, e cerrando os punhos com raiva, pergunta se os caçadores realmente não têm consciência. Mas Yuan Li continua a rir e pergunta que diferença faz quando nem mesmo a universidade se importa. Ele ouviu dizer que Song Lan é um dos mais fortes desta cidade. Será que ele sabe o que você pensa sobre ele? Ele é tão tolo quanto o Zhao Shan. Incapaz de suportar, e batendo os punhos com raiva, Song Lan começa a se fundir e se transforma em uma borboleta de vidro multicolorida. O Yuan Li vê isso, e não consegue acreditar no que vê. Este é o espírito dele. Com estas palavras ele começa a rir muito e diz como a mariposa é fofa. Ele está com muito medo. De repente olha furiosamente para Song Lan e exclama que suas asas brilhantes são perfeitas para ser destruídas por ele. Então, começa a se fundir e se transforma em um grande macaco ape. As pessoas na multidão estão muito surpresas, porque os espíritos de Song Lan é muito diferente dele. Alguém responde que ouviu dizer que é apenas uma alma auxiliar, sem poder de combate. Como ele pode lutar contra o macaco demoníaco armado? Yuan Li é alma agressiva. Song Lan está em perigo agora. Wang Jin se volta animado para Lin Yuan e diz: o Yuan Li é incrivelmente forte. Ele tem todas as chances de entrar no top 10 do ranking. E pergunta se o Song Lan tem chance de vencer. Lin Yuan observa atentamente o que está acontecendo e responde que ainda não sabe, mas agora o macaco claramente tem a vantagem. Nesse momento, o macaco estende a mão para a borboleta,
mas ela usa a aceleração quando Yuan Li acha que o agarra, ele aparece atrás dele. Yuan Li se pergunta o que é isso, mas a borboleta usa a fúria e ataca o macaco por trás. O macaco então grita de dor e cai no chão. Lin Yao entende. Então este é o poder da borboleta de vidro. Wang Jin diz: apesar da mediocridade da alma, ainda precisa ser levada em consideração. Se o Yuan Li relaxarem, ele sofrerá. A borboleta olha para ele zombeteiramente. Ele grita com raiva que Song Lan deve morrer. Com essas palavras, ele se levanta e pula em direção à borboleta, e num instante, ela voa ao redor do macaco e o fere. Wang Jin exclama perplexo. Ele enlouqueceu. Mas Lin Yuan explica que não. São tentativas de empurrar Song Lan para a beira do ringue para limitar o espaço de movimento e criar uma oportunidade de ataque. Nesse momento, a borboleta está observando atentamente. Lin Yuan continua a explicar que lutar em um espaço confinado limita como a área de combate, o que é diferente de lutar no campo. Portanto, o Yuan Li tenta encurtar a distância e reduzir a eficácia dos ataques da borboleta ao mínimo. Nesse momento, o macaco salta para atacar Song Lan. Wang Jin pergunta horrorizado e descobre que a situação de Song Lan é terrível. O macaco ergue o punho e grita confiante que borboletas não são capazes de mais nada. Ela precisa parar de fugir e aceitar a derrota. Com essas palavras, Yuan Li salta, mirando o punho direto na borboleta. Mas Song Lan explora a fraqueza e o macaco congela. Ele exclama horrorizado, sem entender o que está acontecendo. Ele não consegue se mover. A borboleta responde que não será capaz de reduzir o espaço. O resultado da batalha já está predeterminado. Então, a borboleta começa a bater suas asas intensamente, mas o macaco sorri sedento por sangue e diz que, embora Song Lan seja mais forte do que aquele idiota, ele também nunca deixa de ser um idiota. Yuan Li começam a ganhar energia para atacar Song Lan, que vê isso e grita ansiosamente ataque aéreo. Nesse momento, o macaco usa uma série de golpes e muitas lanças afiadas e vermelhas irrompem de seu peito. As lanças voam diretamente para a borboleta e rasgam suas asas. Song Lan cai impotente no chão. Yuan Li pula e sorri maliciosamente, dizendo que é hora de torturar um pouco esse tolo. Com essas palavras, ele cai intencionalmente sobre a borboleta e tenta esmagá-la. Yuan Li então se levanta e diz que sabia que Song Lan poderia voar, então preparou um ataque aéreo. Nesse momento, a borboleta tenta voar, mas o macaco a pressiona no chão com sua pata e pergunta se Song Lan continua tentando lutar. Com essas palavras, ele fere ainda mais a borboleta e começa a rir furiosamente. Wang Jin se pergunta com lágrimas nos olhos onde está o juiz, porque ninguém anuncia os resultados da luta. Esse monstro vai matá-lo. Yuan Li continuam a machucar os olhos de Song Lan e perguntam a ele que fracasso. A alma auxiliar não pôde proteger ninguém. Ele é fraco, mas gosta de defender os outros. Ele também espera que Song Lan se lembre da lição de hoje por muito tempo. Neste momento, o juiz aparece e anuncia que, com base nos resultados do duelo, Yuan Li ocuparão o lugar de Song Lan no ranking e se tornarão o 18º. Yuan Li volta a ser humano e ri alto, dizendo que se Song Lan quiser continuar, ele estará esperando por uma ligação a qualquer momento. Mas agora ele pertence ao lado de seu amigo idiota na enfermaria. Então ele começa a sair, mas de repente a voz de Wang Lin é ouvida indo diretamente a ele, e pergunta se ele não tem vergonha. Ele se aproxima rapidamente, Yuan Li, zombando. Pergunta por que ele se importa. Isso só diz respeito a ele, e a Song Lan, se ele quiser lutar, pode seguir a Woshanggu. Mas Wang Lin aperta os dentes com raiva, e pergunta ameaçadoramente se ele tem coragem de falar mais algo. Pois se ele falar mais algo, ele mesmo irá rasgar sua boca. Yuan Li se viram para ele, e abrindo os braços perguntam se ele está ameaçando. Que pena que a pessoa mais alta na lista não pode desafiar a pessoa mais baixa na lista. Wang Lin, que ouve isso, exclama com irritação como ele se atreve a falar assim. Wang Jin vê isso e também está irritado. Então ele desce até a arena e questiona sobre Lin Yuan. Nesse momento, Lin Yuan entra na arena e diz: já que é assim, Yuan Li deveria lutar comigo. Yuan Li pergunta surpreso quem ele é. Lin Yuan explica que é amigo de Song Lan e ocupa a 312ª posição no ranking. Yuan Li devem aceitar o desafio. O Yuan Li isso, aponta o dedo para ele e começa a rir alto. A 312º lugar. No ranking. Ele quer lutar. Conforme as regras, ele não tem direito de desafiá-lo. Está cansado de viver. Lin Yuan responde com um sorriso que realmente não pode fazer isso agora,
mas em 12 dias estará pronto. Yuan Li pergunta: 12 dias? Então ele pensa que para desafiá-lo em tão pouco tempo, ele deve passar por testes extremos um após o outro todos os dias. Após isso ele acrescenta: já que Lin Yuan está tão confiante, então ele vai esperar. Se Lin Yuan falhar, ele quebrará pessoalmente os ossos dele. Lin Yuan também acrescenta que o Yuan Li não precisa se preocupar, ele vai esperar. Ele então vê Songlan e corre até ele com Wang Jin. Songlan segura a mão dele e, com a última de suas forças, começa a se desculpar por perder. Lin Yuan imediatamente o acalma e diz para ele descansar e recuperar a saúde. O resto ele cuidará. Então ele se volta para Wang Lin e agradece por ele defender Songlan. Wang Lin explica que não estavam satisfeitos com o comportamento dos caçadores antes, mas como ele vê que Lin Yuan também não é covarde, decidiu desafiar Yuan Li. Lin Yuan responde: se tivesse medo de tudo, qual é o sentido de vir aqui? Então ele se desculpa e diz que precisam seguir a enfermaria. Wang Lin fica em silêncio por um tempo e observa enquanto Wang Jin e Lin Yuan ajudam Songlan a andar. Depois de alguns segundos ele responde: está tudo bem. Então ele percebe que a amizade com Lin Yuan será útil mais tarde. Wang Jin e Lin Yuan ficam perto da cama do hospital, onde Songlan ferido está deitado. Wang Jin se vira para Lin Yuan e pergunta se ele estava brincando ali na arena. Ele responde: parece isso. Wang Jin acha que não consigo lidar com Yuan Li. Wang Jin olha para ele com suspeita e responde que não sabe qual é o seu verdadeiro poder. Mas Lin Yuan responde que em 12 dias eles saberão. Wang Jin fica muito surpreso com essa resposta. No dia seguinte, Wang Jin está na arena número 57. Ele observa Chen Hai, uma serpente marinha mutante classificada com 8 estrelas na hierarquia das almas, que está na posição 262 no ranking. Zombando, Chen Hai diz para Lin Yuan que realmente ele tem alta autoestima, já que desafiou o Yuan Li e pulou 50 posições no ranking para lutar com ele. Mas Lin Yuan levanta as mãos e grita que ele precisa falar menos. Então ele começa a se fundir com a alma da besta. Chen Hai fica surpreso com a impaciência dele. Então ele também começa a se fundir. Depois de alguns momentos, ele se transforma em uma grande serpente marinha e ruge alto. Lin Yuan também se transforma em um grande lagarto negro. A serpente imediatamente avisa para ele ter cuidado, então ataca e se enrola em torno do corpo do lagarto. Chen Hai grita para Lin Yuan não se mexer e morrer em seu corpo. Lin Yuan nota que seus movimentos são bons, mas infelizmente não são bons o suficiente para ele. Com essas palavras, ele joga a serpente de lado e pensa que este é o poder de um mestre das bestas. Eles não são iguais. Então, ele o agarra e diz que é hora de terminar, mas Chen Hai imediatamente grita que ele admite a derrota. O anfitrião anuncia que a vitória é de Lin Yuan. A plateia se pergunta como foi tão rápido. Esse cara acaba tendo um nível de rei, então não foi tão difícil para ele vencer. Depois de um tempo, Lin Yuan entra na sala sob os olhares dos espectadores. Wang Jin exclamam com um sorriso que ele é um patife por esconder tal poder o tempo todo. Lin Yuan também está surpreso e pergunta se ele realmente caiu em si e decidiu ajudá-lo com reconhecimento. Wang Jin sorri e responde que não. Ele teve ótimas ideias sobre como ganhar dinheiro e pergunta se ele está interessado. Lin Yuan imediatamente pede para ele contar. Neste momento, ele pensa que dinheiro não faria mal. Wang Jin diz que a história dele na batalha de ontem rapidamente se espalhou pela universidade, então agora ele é incrivelmente popular. Ele vai abrir um escritório de apostas. A aposta será se Lin Yuan consegue permanecer invicto por 12 dias ou não. Mas para se preparar bem, ele precisa saber o verdadeiro poder de Lin Yuan. Lin Yuan então sussurra em seu ouvido que sua força é aproximadamente igual à de um rei das bestas de 2 estrelas. Quando Wang Jin ouve isso, ele exclama imediatamente que Lin Yuan é mais forte do que Songlan. Ele percebe que Lin Yuan estava fingindo de propósito. Ele se aproxima dele e pergunta o quão confiante ele está de que durará os 12 dias inteiros sem derrota. Ele responde pensativamente que cerca de 95% ou mais dos oponentes abaixo do top 20 não representam perigo para ele. Então, Wang Jin responde com um sorriso. Ok, então apostarei 10 milhões. Dividiremos 60% por 40%. Lin Yuan indignadamente pergunta se isso é muito. Wang Jin responde com um sorriso. Claro que não, ele é a chave para o sucesso deles. Lin Yuan pergunta perplexo por que ele. Depois de um tempo, na cafeteria número 2 da universidade,
Modo e Yuan Li sentam-se à mesa e devoram furiosamente a comida. De repente, ouvem alguém dizendo que ele está se saindo bem. Yuan Li pergunta imediatamente o que ele está fazendo ali. Wo Xianggu explica que ouviu alguém desafiá-lo depois do duelo com Song Lan ontem. Yuan Li continuam comendo e respondem que foi algum palhaço fora do top 300. O que há de tão interessante nisso? Wo Xianggu se inclinam sobre a mesa e respondem que parece que a notícia ainda não chegou até ele. Esse cara já subiu para a classificação de 262 e dizem que está no nível de um rei das bestas. Yuan Li fica muito surpreso com o nível de um rei das bestas. Wo Xianggu sorri e responde que ouviu isso, então decidiu informá-lo. O Yuan Li o acalma e responde que esse cara pode ser qualquer um. Ele não precisa se preocupar, não vai deixar esse cara saber nada sobre os assuntos da organização. Wo Xianggu então sai e diz que vai esperar por boas notícias dele. Depois disso, Yuan Li começa a ficar irritado e pensa: Rei das bestas. Mal posso esperar para vê-lo em ação. 3 dias depois, ao meio-dia na arena número 53, Lin Yuan fica parado pensando. Pelo que ele sabe, desta vez o oponente será um cara com a alma de um leopardo da sombra da lua classificado como 242, é conhecido por sua velocidade. Wang Jin confia totalmente nele e está ainda mais inspirado do que ontem. Ele lembra de ter perguntado a Wang Jin se deveria continuar fingindo. Wang Jin respondeu naturalmente. Após abrir as apostas, as probabilidades mudam em tempo real. Como eles podem ganhar dinheiro se ele terminar rapidamente? Lin Yuan esclarece. Quer dizer um duelo arranjado. Wang Jin explicou. Claro que não. De onde ele tirou a ideia de que o duelo seria arranjado? Isso é apenas uma estratégia de negócios. No final, ele ainda precisa vencer. A ideia é tirar o máximo proveito. Primeiro, eles precisam convencer o público da alta probabilidade de sua derrota e depois ganhar. Assim eles podem ganhar muito mais. Após ouvir cuidadosamente Wang Jin, Lin Yuan concorda. Eles farão isso então. Wang Jin coloca a mão no ombro dele e exclama que os ganhos deles dependem apenas dele. Lin Yuan pensa que demonstrou o poder de um rei das bestas ontem. Wang Jin está promovendo suas apostas bem. Agora pelo menos metade da universidade sabe que ele vai desafiá-lo. Então, não é de admirar que haja tantos espectadores. De repente, ouve-se a voz de alguém perguntando: é o Lin Yuan. Lin Yuan olha para cima e vê um cara que diz que é azar aceitar um desafio do rei das bestas. Então ele exclama: mas ele não vai admitir derrota tão facilmente. Lin Yuan deve mostrar do que ele é capaz. Ele então começa a se fundir com o espírito da besta. Depois de alguns momentos, ele se transforma em um leopardo da sombra da lua. Lin Yuan vê isso e também se funde com a alma da besta, transformando-se em um lagarto negro. O leopardo vê isso e pensa que seria uma boa ideia suprimir o rei das bestas. Afinal, ele é um 9 estrelas. Ele deveria conseguir. Então ele rapidamente corre ao redor do lagarto por trás e ataca. O lagarto geme de dor e o leopardo nota mentalmente que o feriu. Sua vantagem é a velocidade. Enquanto isso, Lin Yuan pensa que vai fazer como Wang Jin disse. Vai brincar um pouco. Então ele golpeia o leopardo, mas erra. Em seguida, o leopardo ataca-o novamente por trás. Ele entende. Parece que esta é a essência do verdadeiro poder do rei das bestas. Neste momento, a plateia exclama em perplexidade. Como é possível? O rei das bestas não consegue lidar com ele. E como ele vai lutar contra você e o Yuan Li? Um dos espectadores disse. Alguém organizou uma aposta sobre se Lin Yuan seria capaz de vencer em 12 dias ou não. Outro espectador respondeu. Parece que com essa força será difícil para ele vencer. Wang Jin ouve isso e pensa com um sorriso. Parece que o objetivo foi alcançado. Quanto mais pessoas duvidam de Lin Yuan, melhor ele demonstra suas habilidades de atuação, mais dinheiro podem ganhar. Neste momento, o leopardo ataca novamente o lagarto negro. Ele pensa que se continuar assim, talvez consiga derrotar o rei das bestas. Então, se aproxima do lagarto novamente e o esfaqueia pelas costas, mas subitamente o lagarto se vira e o arremessa para longe. O leopardo bate direto na parede e, ao cair, volta à forma humana. A plateia fica surpresa. Lin Yuan olha para o inimigo e então sorri. O inimigo está perplexo. Talvez seja uma coincidência, mas ele não conseguiu evitar os golpes. Neste exato momento, a plateia começa a gritar de prazer. Como isso aconteceu? O rei das bestas ainda mostrou ser mais forte do que o dono comum de alma. Do que estamos falando? Lin Yuan é tão forte que pode ferir gravemente com um só golpe. Aparentemente, na primeira metade da batalha, ele estava apenas fingindo e não mostrou sua verdadeira força. Wang Jin ouve isso e sorri.
Então ele corre para a arena em direção a Lin Yuan e grita que tudo correu muito bem. Lin Yuan confirma e diz que agiu como um verdadeiro ator. Wang Jin mostra 2 dedos para cima e responde que foi ainda melhor. A maioria das pessoas agora está desconfiada dele, mas ele não acha que seu plano será descoberto rapidamente. Então podem continuar. Lin Yuan concorda. Depois disso, tarde da noite, no quarto do dormitório, Lin Yuan deita-se na cama e pensa que hoje, após a luta com Shi Ying, ele não só recebeu 2 baús do tesouro de prata, mas também um artefato de besta. Ele pode simplesmente vender isso e continuar a derrotar oponentes mais fracos, além de receber uma recompensa generosa por abrir os baús e participação na composição. 5 dias depois, Lin Yuan subiu da classificação 242 para 141. Ele entra no quarto muito triste e pensa que nos últimos dias encontrou inesperadamente vários oponentes que compraram a classificação. Eles admitiram a derrota antes do início da batalha, e por isso ele não ganhou os baús do tesouro. Wang Jin olha para ele e pergunta por que ele está tão triste. Eles ainda têm uma chance. Ele deveria ficar feliz. Mas Lin Yuan, cansado, pergunta se ele tem alguma informação sobre o oponente de amanhã. Wang Jin então entrega a ele o tablet e diz que preparou isso especialmente para ele. Lin Yuan pega o tablet e lê que seu oponente de amanhã está classificado em 92 no ranking. Seu nome é Le King Ming. Ele é um trovão bestial, uma alma de ataque forte. Sua forma é de uma fera gigante azul com raios pelo corpo, capaz de controlar o trovão, e possui um enorme poder explosivo. Ele derrotou Liu Changfeng, um rei das bestas de uma estrela, e também derrotou Wang Taoist, um rei das bestas de uma estrela, mas perdeu para Yuan Lie, o senhor das bestas de 2 estrelas. Sua força estimada é de um rei das bestas de uma estrela no nível máximo, e é o nível de entrada para um rei das bestas de 2ª estrela. Lin Yuan nota que ele parece muito forte. Wang Jin confirma. Claro, após ser derrotado por Yuan Lie, ele se juntou ao grupo de caça. Todos os estudantes acham que Lin Yuan vai perder, mas ele acrescenta com um sorriso. Quando Lin Yuan derrotar Le King Ming, todos finalmente verão sua verdadeira força, então ele vai encerrar as apostas antes da luta. Em um duelo com ele, você não precisa se segurar. Pode mostrar tudo o que é capaz. Lin Yuan exclama. Ok, finalmente é hora de se divertir, na sala de treinamento avançado. Sumu está sentada no chão com os olhos fechados, faíscas mágicas brilham intensamente ao seu redor, mas de repente uma mensagem de Shu Qingqiu chega em seu telefone e Sumu pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela responde, hoje haverá uma luta entre Lin Yuan e Le King Ming, e pergunta se ela vai ver. Sumu olhou para longe e se perguntou o quão forte esse cara é. Shu Qingqiu respondeu que ele estava classificado em 92 no ranking, Maestria de Bestas de Rei, com 1 estrela. Sumu baixou o olhar e disse, repetindo Rei de 1 estrela. Shu Qingqiu espalhou as mãos e sugeriu que ela não parecia se preocupar com o fato de Lin Yuan poder perder. Sumu esticou os braços para cima e, com um sorriso no rosto, disse em voz alta que ele é muito forte e ela acredita em sua vitória. Shu Qingqiu disse com um sorriso no rosto que percebeu que ela estava confiante em seu namorado. Sumu se sentiu envergonhada com tal afirmação e gritou constrangida que ele não era seu namorado. Ela não deveria dizer tais bobagens. Eles são apenas compatriotas. Shu Qingqiu respondeu a ela. Ok. Ela queria saber outra coisa, porque ela não participa de batalhas de ataque. Ela deve ser capaz de lidar com pelo menos os próximos 50. Sumu respondeu que o professor disse que não há sentido em lutar apenas por uma recompensa. Primeiro ela precisa subir de nível e então agir. Shu Qingqiu respirou fundo e disse que a recompensa do professor é muito dinheiro. Aparentemente para pagar pela melhor sala de nivelamento todos os meses, equipar um sistema de coleta de energia com cristais de alto nível. Ok, agora ela vai assistir à luta e depois contar tudo o que está acontecendo. Sumu agradeceu por isso, e depois de um tempo eram 7 da noite, muitas pessoas se reuniram na Universidade de Modu na área esportiva. Número 26, Lin Yuan estava perto da entrada da arena com Wang Jin e perguntou a ele, ouvindo as vozes altas da multidão, por que havia tantas pessoas hoje. Ele respondeu que cerca de metade delas estão apostando. O resto simplesmente correu para o barulho. O pool de apostas será encerrado, então ele deve dar o seu melhor. Lin Yuan olhou para a arena, com confiança e disse que podia contar com ele. Neste momento, Le King Ming já havia entrado na arena e gritou. Onde está Lin Yuan? Ele se virou bruscamente. Le King Ming é classificado em 92 no ranking.
Lin Yuan saiu em sua direção, parou em frente a ele e disse que estava ali. Le Qingming se aproximou dele. Ele parecia muito mais poderoso do que ele, e de repente lhe fez uma pergunta. Foi você quem ameaçou Yuan Lie e ousou dizer que nunca perderia em 12 dias. Lin Yuan lhe perguntou, mas o que ele não poderia fazer? Le Qingming gritou para ele com um olhar ameaçador. Claro que é possível, mas infelizmente a autoconfiança dele o destruirá. Lin Yuan, com o mesmo tom ameaçador, disse para ele tentar. Após um momento, ambos fizeram um movimento repentino e gritaram ao mesmo tempo, fundindo-se com a alma da besta. Eles se transformaram em bestas e ficaram frente a frente. Uma espessa poeira se formou ao redor deles e faíscas brilhantes emanavam de seus corpos. As pessoas ao redor ficaram muito surpresas com essa transformação, e um dos rapazes gritou, esse Le Qingming é tão forte, ele é um dos calouros mais fortes. Outro rapaz ao lado dele gritou de volta que, embora Lin Yuan, o mestre das bestas, não tenha impressionado especialmente na última competição, agora todos o chamam de tagarela. A garota ao lado dele também gritou. Seja como for, ela apostou na derrota de Lin Yuan, e nem consegue imaginar o que passa pela cabeça daqueles que contam com ele para vencer. Neste momento, Le Qingming, com os olhos ardendo com uma luz brilhante, disse, aliás, que esqueceu de dizer que apostou na sua derrota, e isso são 5 milhões. Lin Yuan lhe perguntou se ele realmente apostou 5 milhões que ele perderia. Le Qingming fez a pergunta com um sorriso, mostrando os dentes. E daí? Ele precisava apostar na vitória. Lin Yuan respondeu, não importa, ele apenas queria agradecê-lo. Le Qingming lhe perguntou, perplexo, se ele disse obrigado, mas por quê? Lin Yuan gritou de volta que ele logo descobrirá sobre isso, e após essas palavras ele se lançou em corrida em sua direção, o que causou um rugido alto a ecoar por toda a arena. Le Qingming gritou o quão rápido ele era. O homem de inteligência disse que sua alma pertencia à categoria de força. Nesse momento, ele esticou suas patas, olhou para cima e todo o seu corpo brilhou com uma luz intensa. Nesse momento, começaram a atacar um ao outro no ar e rosnar alto, fazendo movimentos bruscos. Após o primeiro golpe, Lin Yuan foi jogado para o lado com um rugido. Le Qingming olhou para ele e pensou com uma expressão maligna no rosto. Embora ele tenha apenas uma estrela, ele pode corresponder à velocidade de 2 estrelas. Se ele não morrer, sofrerá muito. Nesse momento, seus olhos se arregalaram de surpresa e ele se perguntou isso. Mas como isso é possível, ele viu como rapidamente o Lin Yuan se recuperou após seu golpe e correu para atacá-lo. Le Qingming tentou se preparar e percebeu o quão monstruoso ele era. Forçou-o a fazê-lo. Ele parou abruptamente e direcionou um feixe mágico brilhante para ele. Lin Yuan sorriu e disse olhando para ele que ele teve azar. Foi pego quando o público não precisava mais de sua atuação. Ele abriu a boca de onde surgiu um raio de luz brilhante que derrotou seu oponente com uma velocidade incrível e proferiu suas palavras de despedida para ele. Le Qingming voou para o lado e disse como isso poderia ser. Seu corpo enviou muitos fragmentos voando para todos os lados após esse ataque. Houve um grito alto e Lin Yuan olhou ao redor. Le Qingming caiu no chão e foi destruído. O anfitrião anunciou que o duelo havia terminado. Lin Yuan ficou feliz com isso e venceu. Muitas pessoas na arena ficaram perplexas com essa surpresa. Abriram a boca em surpresa. Ninguém esperava tal desfecho dos acontecimentos, e todos continuaram a assistir ao sofrimento de Le Qingming, que abriu a boca ensanguentada e gritou. As pessoas começaram a se alegrar e gritar uau! Um dos rapazes gritou que não podia acreditar no que seus olhos viam. Lin Yuan realmente venceu. Como isso é ótimo! Ele decidiu apostar 200 mil nisso, e sua intuição não o decepcionou. As pessoas riam alto e se alegravam. Shu Qingqiu também ficou atônita com o fim dessa batalha e mentalmente se perguntou se ele foi capaz de destruir Le Qingming com um golpe. Embora ela seja uma rainha das bestas com uma segunda estrela, também seria difícil para ela resistir a tal coisa. Não é de se admirar que Sumo confie tanto nele. Long voou até Lin Yuan e falou que ele venceu e recebeu um baú do tesouro dourado. Lin Yuan olhou para o inimigo atacado e fez a pergunta se ele poderia abrir esse baú agora. Long respondeu de volta que, claro, ele pode, só ele pode ver o conteúdo. Um momento depois, o baú foi aberto com sucesso. 50 mil pontos de evolução e um artefato de nível Rei das Bestas foram obtidos. A garra de Kang Le é um artefato de nível Rei das Bestas. Quando atingido, as garras são infectadas com luz de relâmpago, concedendo aumento na velocidade de ataque,
além de um bônus no dano de atributo de relâmpago. Lin Yuan olhou para o baú com a boca aberta e gritou com uma expressão satisfeita no rosto que isso era muito melhor do que a garra flamejante. Isso é de um nível geral, mas pode ser vendido por um bom preço. Wang Jin começou a gritar com ele de longe e perguntou: Amigo, o que foi isso? Ele correu em sua direção com uma sensação de alegria e gritou: Lin Yuan. Lin Yuan virou para ele surpreso, e ele continuou a gritar que bela vitória. Agora eles são incrivelmente ricos. Eles trocaram olhares de satisfação. Naquele momento alguém começou a se aproximar deles de longe e disse: Ele se revela capaz de algo mais. Ele bateu palmas alto e disse que tinha assistido ao duelo e foi incrivelmente emocionante. Wang Jin se virou para ele cansado e perguntou por que ele veio. Ele respondeu que só queria perguntar como estavam seus colegas de quarto. Lin Yuan disse a ele que ele não deveria se importar. Yuan Li disse que não há falar de qualquer emoção. Ele tem apenas alguns dias restantes. Deixe-o seguir e verificar eles. Ele se aproximou mais rápido e empurrou Wang Jin em seu caminho, que piscou os olhos para seus movimentos repentinos. Ele passou por eles, olhou para trás e falou que enquanto lutava contra Le Qingming, ele não deveria ter desperdiçado tanto tempo. Wang Jin falou e perguntou como ele não está cansado de zombar de todos ainda. Lin Yuan respondeu que deixe-o se enfurecer agora, mas eles vão olhar para ele quando chegar a hora de se despedir da vida. 3 dias. Depois, Lin Yuan subiu para a classificação 32. Ele estava na sala de treinamento na posição de lótus, com os olhos fechados, muitas faíscas emanando de seu corpo, Long flutuando acima dele, observando o que estava acontecendo com um sorriso no rosto. Lin Yuan abriu os olhos e falou com seriedade que finalmente alcançou as 3 estrelas do Rei das Bestas. Long falou que amanhã ele pode desafiar Yuan Lie. Lin Yuan falou de volta que nos últimos dias, os oponentes não trouxeram nada valioso. Ele já consegue imaginar como será o baú após derrotar Yuan Lie. No dia seguinte, Lin Yuan estava andando com Wang Jin pelo terreno da universidade e falou para ele com um sorriso no rosto: A propósito, há alguns dias eu abri uma nova aposta. Lin Yuan olhou cansado para a sacola em suas mãos e falou perguntando se era algo como Lin Yuan pode derrotar Yuan Lie. E que aposta ele fez? Wang Jin respondeu 1 para 1 e 2 para 1. As pessoas não decidem mais fazer grandes quantias depois que viram sua verdadeira força. Então, há pouca chance de acertar o prêmio máximo. Lin Yuan respondeu então que ele aposta 6 milhões. Wang Jin falou de volta que isso é todo o lucro que ele lhe deu. Parece que ele está realmente sério desta vez. Lin Yuan falou de volta que ele estava esperando esse dia há muito tempo. Enquanto isso, Zhao Ming, que estava no hospital com Song Lan, pulou da cama e gritou para a porta a pergunta sobre qual seria o destino deles ao vir para cá. Lin Yuan e Wang Jin entraram no quarto deles. Ele entregou uma sacola para Zhao Ming e falou que trouxeram pãezinhos quentes da terceira cafeteria. Zhao Ming fez uma reverência para ele e brincou: Obrigado, pai. Lin Yuan perguntou como Song Lan estava. Infelizmente vamos ficando por aqui, meu povo. Se gostou da obra, curta bastante para ajudar o canal. Se quer a próxima parte, deixa nos comentários. Se inscreva e ativa o sininho para receber as novas obras. Vejo vocês na próxima, até mais.